Como é que é a sua live? É um... É pelo grupo. Boa tarde, estamos aqui. Eu me chamo Mano Cascata, estamos falando aqui direto da página dos Guardiões da Água, do Facebook, que depois vai subir para o YouTube, vai subir para o Instagram, em todas as plataformas. E queria dizer para vocês que hoje a gente tem uma excelentíssima presença aí, que é a Grazi Pires e a Dejeane Arruê. Depois tu vai me explicar o que é Arruê, né? É sobrenome, né? Mas a gente vem falando um pouquinho, vamos falar, esse aqui é o grupo 50 Tons de Pretas, vão estar falando um pouco da musicalidade delas, o que inspira. Eu sei que a gente está falando hoje com uma trompetista, né? E uma musicoterapeuta, né? Percussionista, musicoterapeuta, outra também trompetista, multimídias, né? Hoje, 50 Tons de Preta falando em música negra no Rio Grande do Sul. Eu acho que tem que dar uma vírgula e falar de vocês, né? Eu acho isso muito importante. Queria que vocês dessem um oi, falassem aí um pouquinho, enquanto que eu vou ajeitando aqui ajeitando as outras coisas aqui, né? Fala um pouco de vocês aí. Por que 50 tons? Conta um pouco mais da história de vocês, de cada uma. Tá. Então, boa tarde, nós somos as 50 Tons de Pretas. Eu sou a Grazi. Dejeane. E nós pensamos nas 50 Tons de Pretas. Na verdade, surgiu assim, muito espontânea, né? Essa ideia da gente unir várias pretas lá em 2017 para um evento alusivo ao Dia da Mulher. Então, eu e a Dê somos professoras, éramos professoras da rede de Campo Bom, e nós unimos mais algumas alunas e fizemos as 50 Tons de Pretas para um Dia da Mulher, com um foco de levar a representatividade. Essa era a ideia. E aí a gente subiu no palco e quando descemos já tinha mais uma agenda extensa para cumprir, com 5 músicas ensaiadas, mas fomos e a partir dali, então, a gente começou a levar esse projeto, né, na nossa carreira, minha e da D, mais específica, de forma mais invasiva, assim. Dando, na verdade, prioridade para o trabalho que a gente viu que estava se criando e criando forma, né? E tanta forma criou que o ano passado nós somos vencedoras do prêmio Festival Nacional do Paraná. A gente ganhou o prêmio também do Festival de Música de Porto Alegre e fomos indicadas para o Prêmio Açoriano de Música como o melhor espetáculo do ano. Isso tudo com músicas autorais, né? Então a gente tem já hoje um show praticamente todo autoral. Tem algumas releituras que a gente faz que são importantes. Que a gente gosta. Que a gente se identifica com o som, né? De Elza Soares, de Tony Laron, tantos clássicos que a gente faz. Mas tem muita música autoral. Inclusive, hoje, dia 5, está lançando o nosso outro single, Tranças. Daqui a pouquinho, 7h15, lança aí no YouTube. Com um clipe. Feito pelo Cássio. Isso, feito por um preto super talentoso, Cássio Henrique. E pelo nosso amigo carioca Vicente Fontoura. Depois, quando terminar a live, eu vou botar no link da descrição aí para todo mundo entrar direto já no videoclipe. Também falar para a rapaziada toda, para o pessoal todo aí, dar uma força também lá. Vocês têm canal no YouTube e tudo, né? Tá todas as redes, né? Seguir as 50 tons aí, que vocês não vão se arrepender, que é música muito boa e voz excepcional. Eu te conheci, Grazi, quando tu fazia os back pro... Como é que é o nome dele? Nazário. O Nazário, isso. E quando eu vi o primeiro videoclipe dele e vi a tua voz, ouvi a tua voz, não te conhecia, já comecei a pesquisar, assim, sobre o Nazário e tal, sobre a troca de ideia que a gente fazia, sobre a linha que ele seguia, assim, de musicalidade, e daí depois a gente se trombou. Adoro as produções de vocês, eu acho que é um expoente da música gaúcha, música negra, feminina, feminista. Eu sei que vocês têm uma visão muito ampla da sociedade contemporânea que a gente vive, né?
Eu sei que tu é musicoterapeuta, a outra, a Dijane é trompetista, mas arte educadora também, professora e tal. Eu acho que vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, né? Principalmente nessa época de pandemia, onde a gente tem que estar se ajeitando, como que a gente... Porque a pandemia pegou principalmente os artistas os artistas pegou simplesmente os artistas num vassourão, que eu digo que é um vassourão de capoeira, né? Deu uma rasteira em nós que a recém está tentando entender como que vai acontecer, né? Porque a gente foi o primeiro a sair e a gente vai ser o último a entrar de novo, né? No ramo de trabalho. E a gente sabe que o trabalho, principalmente o trabalho, todo mundo diz, artista não é trabalho, é diversão, é qualquer outra coisa. Mas a gente sabe que o artista aqui no Rio Grande do Sul tem mais artista do que trabalhador formal. No ramo de calçados, os artistas, quem trabalha com a cultura, são 20% a mais do que o ramo calçadista no estado, que a gente é uma potência, entende? E daí as pessoas não entendem que hoje fazer arte, fazer cultura num país onde um governo, um desgoverno, né? Não dá nem para falar de governo, né? Um desgoverno faz como qualquer artista seja taxado, escrachado e não dá o apoio suficiente que tem que ter, né? Como que a gente sobrevive a isso? Como que a gente vive? Como é que pegou a pandemia em vocês? Eu sei que o que vocês estão fazendo. Eu sei que esse trabalho todo de internet, a gente não consegue ainda ver ele, que nem diz os cifrões, o cash ainda, né? Porque a gente já recém está começando, e daí, para ter um certo know-how, tu tem que ter um trabalho, um trabalho assim que está acontecendo mais esporadicamente, agora que estão focando mesmo na internet, né? Eu queria saber o que mudou para vocês, né? Eu tenho 23 anos de carreira musical, né? Há 23 anos eu toco profissionalmente na noite. Em 23 anos eu nunca me senti dessa forma. A gente está totalmente sem chão, sem amparo, sem apoio, sem perspectiva. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe como vai voltar, se vai voltar, quando vai voltar, né? Então, eu e todos os artistas, né, eu acho que nunca passamos por esse momento aí, e a gente precisa do lance do show, do palco, da plateia, do aplauso, porque isso soa romântico, mas é verdade, né? A gente se alimenta disso, o artista precisa disso, a gente faz música para expor o nosso sentimento, a música para chegar nas pessoas, né, e tocar as pessoas de alguma forma. Então, está sendo bem complicado para a gente se sente sem chão. Outro dia eu vi uma entrevista do Ney Lisboa, que não parece que a gente está desempregado, parece que a nossa profissão foi extinta, parece que não existe mais a nossa profissão. Eu me sinto também nisso, assim. Então, a gente tem essa coisa de se sentir desamparado pelo governo. Eu nem falo que esse governo nunca existiu, esse governo não nos representa, esse governo a gente sabe que quem está lá não dava para contar antes, agora muito menos. Né? Então, está sendo um momento difícil, assim, como artista, como tudo. A gente está se virando como pode, fazendo lives. O clipe que vai sair agora a gente fez totalmente em casa. E a gente está com aquela velha frase que todo mundo fala, se redescobrindo, mas não tem como se redescobrir também de barriga vazia, né? A gente não consegue pensar, raciocinar quando não se tem uma visão de futuro, né? Mas, de alguma forma, é o que a gente vem fazendo. E fazendo muita música. A gente vem na quarentena já surgiu, acho que umas 3, 4 músicas inéditas e vai surgir muito mais. E é o que a gente vem fazendo para tentar fugir um pouco dessa bagaça que se tornou a nossa vida. Eu entendo. Agora pode falar, Grazi, já que ela falou um pouquinho só. Não, acho que é isso. Acho que o momento é para isso, é para a gente falar, para colocar para fora, né? Eu acho que tem tudo isso que a Dê fala e ao mesmo tempo tem um contraponto. Que para nós, por exemplo, fazer a live é um momento
de nos manter próximo do nosso público, de manter a nossa sanidade mental em dia. Tipo, opa, não fomos extintos porque a gente está aqui, está fazendo som, a galera está aqui, está interagindo, está esperando para assistir a nossa live, sabe? Então, mais assim, em prol dessa saúde mental mesmo, de saber que a gente não está sozinho, né? Porque a realidade está muito dura. A gente que é artista tem essa coisa da sensibilidade, né? Então a gente fica olhando, aí juntou pandemia, juntou protesto, juntou racismo, juntou tudo. E isso vai mexendo com a gente. Assim, ontem foi um dia extremamente pesado para mim, com a história do menino lá, do Miguel, fiquei muito mexida. E aí dá vontade de mãe, sabe, né? É muito pesado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade. Então, ontem também a gente recebeu um vídeo de mais uma preta se formando com a nossa música, Mais Pura Verdade, que a gente brinca que é tema de formatura, e daí a gente olha isso e diz, não dá para parar, entendeu? Porque tá fazendo sentido, tá chegando nas pessoas, né? E a gente se apega nisso para continuar, porque fácil não tá. Que nem a Dê estava falando aí, o que o artista precisa é o troca de olhar, né? Troca de olhar, né? Às vezes a gente... Esse dia eu estava fazendo uma live, daí as pessoas falando disso, como é bom a gente poder olhar no olho, trocar de olhar, né? Porque a gente sempre estava rodeado. Eu sempre, como eu sou professor e tal, também, que nem vocês, né? Sempre tinha 40, 50, 60, 80 pessoas e eu falava por dia, trocava olhar, conversava, e aí, como é que tu tá? Tudo bem? Sabe? Nessa pandemia, o que eu ando fazendo? Eu, todo dia de manhã, eu tiro no mínimo uma meia hora para ligar para alguém ou para dar um oi para geral, sabe? Para dar um oi, cumprimentar, ver como é que tá, sabe? Vou indo, eu tenho 700 pessoas no meu WhatsApp. Então, dessas 700 pessoas, eu vou ir conversando. Converso com 10 num dia, converso com 10 no outro, para conversar, para poder trocar ideia. Porque, às vezes, a gente fica tão isolada, sabe? Que como foi bem dita por vocês, parece que a nossa forma de arte foi exterminada, né? A gente parece os cassetes que ninguém quer mais, né? O videocassete que ninguém quer mais, né? E a gente sabe que tem muitos clássicos daqueles cassetes lá, né? E daí a gente fica pensando, e daí eu fico pensando, não, tem que conversar com alguém, tem que olhar. E para falar em conversar com alguém, tem aqui, ó, a professora Lu, que ela era a diretora do Paulo Becker, que ela mandou aqui, mandou um boa tarde, mandou também período difícil para nós, né? Porque é muito mais difícil, e principalmente nós, negros, agora pegar um ponto que vocês são 50 tons de pretas, né? E nós, negros, temos um diferencial que, além da pandemia, a gente tem que brigar com o racismo, que está mais velado. As mulheres têm que brigar com o machismo, que é o pior, que é o feminicídio, que é a violência contra as mulheres que mais aumentou no tempo de pandemia. No tempo de pandemia, a minha filha sempre fala, eu tenho uma filha de 16 anos, dela diz para mim, que coisa horrível, né, pai? Tu viver com alguém o dia inteiro contigo que tu não gosta, né? E que tu não pode sair, que tu vai ter que, sabe, ser espancado. Isso é louco, da gente imaginar que tem pessoas hoje, século XXI, vivendo nesse ponto. Essa semana passada, eu estava no mercado, um segurança estava me seguindo, normal, né? Mas daí eu disse eu estava de máscara. Daí o cara fez. Não, é normal, mas não é. Só que daí o cara fez o curso antes da pandemia, daí agora chega na pandemia que todo preto mascarado tinha que ter cuidado. Agora todo preto está andando de máscara, porque a gente tem que andar de máscara. Quando a gente entra no mercado de máscara, não quer dizer que a gente vai roubar. A gente está lá para comprar os alimentos da família, fazer o rancho do mês, né? E é isso, assim, sabe? E é muito louco isso de como as coisas mudaram na pandemia e como as coisas estão aflorando, sabe? A gente viu que com a eleição do nosso atual coiso, a gente viu uma série de fascistas daquelas conversas que a gente não tiver ainda. No nosso tempo de escola, eu não sei a idade de vocês, mas eu tenho 41 anos. Então, no meu tempo de escola, o racismo, a gente não falava sobre racismo.
eu fui falar sobre racismo agora há pouco tempo, há 15, 20 anos atrás, a gente ouvia falar sobre racismo do jeito que ele está, sabe? Do jeito que está e o jeito que cada vez mais aumentando, assim, sabe? E a gente não se preocupa, e a gente tem que começar a se preocupar, além da pandemia, e se preocupar com o racismo. Como é que vocês estão fazendo isso? Então, eu acho que esse momento, na verdade, ele só deixou mais expoente tudo aquilo que a gente já sabia, né, Cascata? Deixou um pouco mais intenso, um pouco mais forte a questão do feminicídio. Em janeiro, a gente já tinha números absurdos de mortes, e agora aumentou ainda mais, né? A questão do racismo deixou evidente a questão da desigualdade social, que a gente já sabe, que a gente já vive, que a gente já fala há muito tempo, mas agora está gritante, né? Por quê? Porque quando ameaçou os pretos, mas os pretos podem estar ameaçando os brancos, né? Porque se eles pegam, eles passam para os seus vizinhos do bairro da elite, aí eles começaram a se preocupar, né? Então, é uma questão bem complicada, porque ficou assim uma coisa muito como se a pandemia trouxe tudo isso. Nossa, a pandemia trouxe a desigualdade, a pandemia... Não, a pandemia só evidenciou tudo isso, né? E apresentou para a gente essas mazelas que a gente já estava gritando há muito tempo, na verdade, né? Então, a gente sabe, o cara te segue no mercado, não é agora. Não é porque tu está mascarado. Não né? É. Não é? É de sempre. Então... Eu acho que com a entrada do Coiso também, né, as coisas ficaram mais fortes, porque eles têm voz agora, né? Eles têm um representante oficial para guardar as costas deles, né? Então agora eles estão gritando, eles estão raivosos por aí, porque tem alguém que está representando eles lá em cima e está tudo certo. Mas é como a Grazi disse, né? Isso sempre esteve aí, agora está mais gritante ainda. Porque está sendo mais filmado, né? Também, né? Está sendo mais filmado também, né? Ah, sim, junta tudo isso. Agora está todo mundo, né, na internet, todo mundo com o celular na mão, filmando, mostrando. E tem mais a parte que agora o povo não quer se calar mais também, né? Sim. O povo quer denunciar, o povo quer falar, o povo não está mais se permitindo ficar oprimido somente, né? Então é uma junção. E acho que também uma forma nossa, pelo menos, de enfrentar isso é com o som, né? A gente fez um som, chama Auxílio Emergencial. Depois a gente te manda. E a gente fala exatamente disso. Foi bem na época que estava naquela troca de ministro, que agora nem ministro se tem, né? Então nada é tão ruim que não possa piorar. Não, e aí, sempre há. A gente fez esse som, assim, a Ilana, que é a nossa produtora, a Deus, os guris da banda, 40, 50 dias esperando pelo tal do auxílio, que o cara queria dar 200 e aí a oposição conseguiu levar 600, né, como se fosse uma fortuna, né, e dando dinheiro para banco. Então, a gente botar um pouco disso para fora é fazer som, é fazer música, é usar a nossa voz, que a gente sabe que pouco ou muito, mas a gente consegue chegar em algumas pessoas, né, e acordar as pessoas e dizer também, né, vamos falar na rede, mas vamos sair da rede, né? Porque não dá para ficar fazendo só ativismo no Facebook, a gente vai precisar sair para a rua. Não. Que nem aqui a Carol diz, né? A Carol fala aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui. Olá, povo lindo. Bom dia a rever essas talentosas. Beijo, Carol. A professora Lu coloca aqui, ó. Precisamos estar unidos mais do que nunca, né? O Cristiano aqui, fala, racistas não passarão. E não vão passar porque não vai ter retrocesso, né? Uma frase que o Emicida falou, não vai ter Moonwalker. Não vai ter Moonwalker. Não vamos deixar nenhuma brechinha para eles passarem. Não vai ter. E se eles acharam que o povo preto vai se calar, não existe mais essa pergunta. Não vai. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. A gente viu o que aconteceu sobre George Floyd lá nos Estados Unidos, lá, mas a gente sabe que a cultura deles é diferente porque lá a democracia deles e o estudo. A gente sabe que as pessoas mais enegrecidas, eu não gosto nem de clarear as coisas, né? As pessoas mais enegrecidas, elas sabem o conceito
quando a gente mora num estado estritamente racista, que é o nosso estado do Rio Grande do Sul, onde, se tu sair para outro estado, tu sabe que negro no Rio Grande do Sul não existe mais, aonde a gente tem uma parte da população, que são os intelectuais entendidos da história, que diz que quando vão falar sobre negritude, eles chamam nós. Mas aí, quando eles vão falar sobre saúde, eles não chamam nós. Quando eles vão falar sobre educação, eles não chamam nós. Quando eles vão falar sobre qualquer outra coisa, eles não chamam nós. Eles acham que, além de a gente é só negro, depois tu é artista, depois tu é musicoterapeuta, depois tu é trupendista e depois tu é. Mas primeiro tu é negro, né? No Rio Grande do Sul e em outros estados a gente faz isso, que a conversa, eles só sabem de negritude quando a conversa é 20 de novembro, 13 de maio, e aquela outra história. Daí eles se lembram de negro no Rio Grande do Sul ou no país, mas eles não sabem que tem negro educado pra caramba, tem negro professor, tem negro artista, tem negro médico, tem tudo quanto é lugar. Não é porque ele é negro, é porque ele é médico, tu é musicoterapeuta, tu é trupentista, não é porque tu é negro ou não. Negro é um adendo, é ainda mais, é melhor ainda, né? Porque com todas as lutas, todas as mazelas que a gente teve, todas as batalhas que a gente teve, se a gente pensar no capitalismo hoje, que a gente vive hoje aqui, a gente vive uma pós-abolição. Eu sempre digo o seguinte, o que aconteceu? Aconteceu um tsunami, teve uma destruição, e a gente foi o que sobrou ainda, que está lá, se segurando uma bandeira, dizendo, eu estou vivo, eu estou aqui, olha para mim. E as pessoas não têm essa noção de como é difícil ser negro num estado que nem o nosso, e ainda se considerar negro, porque eu acho que é sofrer duas vezes, né? Além de tu ser negro e se achar negro, é completamente diferente aqui no estado. Se tu ir para outros estados, tu vê que aqui no Rio Grande do Sul é completamente diferente. Hoje é invisibilizado, e eu acho que esses atos, essas ações que estão acontecendo e que vão acontecer muitos mais, eu acho que isso é só a ponta do iceberg. Eu acho que a gente não vai conseguir mudar tudo também, mas a gente vai estar lutando, a gente vai morrer lutando. E uma coisa para os racistas, não vai ter volta. Não vamos voltar para trás. Não, não vão. E até a questão do nome da banda que tu perguntou antes, é exatamente por isso, né? Porque o racismo, ele é perverso, né? E ele vai usando as artimanhas, além de usar a estrutura do sistema, ele é estruturado e ele é estruturante na nossa história, né? Então, todo o nosso crescimento do país foi forjado pela escravidão, né? E hoje ela está um pouco mais moderna, um pouco mais velada. E a questão, por exemplo, a gente tem a questão dos tons de pele, né? Então, a gente sabe que quanto mais retinto, mais o preto sofre preconceito. E quando o preto vai clareando um pouco, ou pela mestiçagem da família, enfim, as pessoas tendem a dizer para ele, não, isso não é negro. Não, capaz, não é negro. Como se fosse, né, tira esse peso de ti. E, na verdade, é assim, porque negritude não tem só a ver com a melanina, né? Tem a ver com muito mais, tem a ver com o nosso fenótipo, tem a ver com a nossa identidade, com a nossa sonoridade, com a nossa música, com o nosso cabelo. Aí o cara tem um tom de pele um pouco mais claro, mas é o nariz chato que nem o da Grazi, o cabelo mais enrolado que o do Cascata, mas não é negro. Ah, não é negro. É negro, sim. Então, 50 tons de pretos vem nisso, assim, de trabalhar muito com essa coisa de que tem várias tonalidades. Eu sempre brinco, né, que nem todo negro é preto, mas todo preto é negro. Então, a gente tem que também trazer essa força para a gente, né? Então, todo mundo tem que se unir nessa luta. Claro que a perversidade do racismo faz isso, porque separar é mais fácil para dominar, né? Isso é básico de história, todo mundo sabe. Separa para dominar. Tanto que a gente está com o Capitão do Mato lá em Palmares, passando uma vergonha, né? E a ideia deles é exatamente essa. Fazer com que a gente fique com raiva de um dos nossos, né? Então é muito difícil, a gente tem que ir contra esse sistema sempre, porque eles usam a estrutura do racismo para poder nos separar e nos desunir, né? Eu acho isso muito importante. Eu sempre fui do movimento ponta de lança. Eu sempre fui do movimento onde a gente tem que se unir para a gente vencer o mal. Porque
a gente pensar o seguinte, a gente não tem o capital. A única coisa que eles têm é o capitalismo, é o capital. Nós não temos capital, mas no momento que houve uma pandemia e todo mundo parou, quem é que era o mais importante? Quem tinha o capital ou quem fazia girar? Era quem fazia girar. E daí é essa toda a discussão que a gente vê que a gente não é forte. Né? Tem uma frase que diz, nós somos fortes. Não, a gente não é forte. Eu sou fraco, a Grazi é fraco, a D é fraca. Mas nós juntando, a gente se torna forte. A gente se torna forte. E é essa força que a gente tem que ter entre nós. Quando criou agora o Black Money é isso, é a gente girar o dinheiro negro para o dinheiro negro. Quando a gente começar a pensar nos artistas negros, com trabalhos negros, começar a produzir esse tipo de conteúdo, eu acho que isso é excepcional, principalmente para um estado que é o nosso, um estado grande, um estado que tem bastante negros e negras, que tem bastante consciência, e eles têm um legado histórico com nós aqui, que é a Semana Farroupilha, né? Eles têm uma dívida eterna com nós, e a gente tem que cobrar. Eu acho que 50 tons de pretas, eu acho excepcional por causa disso, sabe? Porque a musicalidade negra num estado racista tem que estar acima de todos, tem que estar em evidência. Eu acho que vocês levam isso, vocês têm agora, há pouco tempo a gente se conhece, assim, sabe? E que nem eu falo, assim, sabe? Eu sempre, quando eu ouço alguma coisa, eu gosto de descobrir quem é que é, o que faz, como faz, por que que faz. Eu não sou aquele consumidor que vai usar uma coisa porque, eu achei bonito, eu vou usar. Eu nunca fui assim. A minha vida inteira eu tenho 24 anos de hip hop. Então a gente começou com hip hop dizendo para a gurizada, não bebe, não fuma, não tomo nem champanhe no final do ano, para a gente mudar a linha de raciocínio da nossa comunidade. E faz 24 anos, 25 anos que a gente faz isso. Não é questão que é bom ou ruim, ou mal ou ruim, não, é pelo um conceito. É pelo um conceito, e na vida da gente a gente tem que ter algum conceito, porque às vezes, que nem nós estávamos falando aqui, não ganham nada, não estão ganhando nada com a música, não estão ganhando nada, mas estão ganhando o quê? Estão ganhando sabendo que vai passar anos e vocês vão ser os 50 tons de pretas que estão levando música de qualidade, mas com conceito para a nossa sociedade. Né? E eu queria também que vocês fizessem uma música, né? Tocasse talvez aquela música ali, para nós, a música eu acho que é da lei emergencial, né? Da lei emergencial, ou qualquer outra música. Ou qualquer outra música aí para nós. Que as pessoas já têm pedido, né? Aqui o papo tá massa, tribom, mas a gente vai ter que se despedir de ti, porque nós temos uma outra live agora. Eu sei, por isso que eu pedi a música. Isso, vamos fazer essa e vamos te deixar um abração aí, muito obrigado pela oportunidade de estar junto, e daqui a pouco, em breve, a gente vai estar junto, se abraçando e fazendo som junto. É isso aí. Vamos de auxílio emergencial, vamos ver se a gente lembra toda a letra. Música nova, né? Pode ser outra. Não, essa, vamos nessa. O inominável merece. Lá vem o Brasil descendo a ladeira, tem neguinho achando que é brincadeira, descarado na capa internacional, aniquilando seu povo de forma intencional. O circo tá armado, vai ter muita diversão, tem até dança da morte segurando o caixão. Mas qual o sentido da vida numa pandemia? Meu irmão, fica em casa. Tá cortando. Na mão. Então, mas relaxa, meu irmão, logo ele volta como presidente da nação. Já disse a alma, né, tal quem topou, agora chegou a hora e a vez o Nelson Ministro chama pra rua, sem frescura, máscara longa e retenção. Se acomodam na rua, economia nas alturas e o povo no caixão. Não pira, cloroquina. Tem vacina, morre preto, morre pobre e a família de vocês tá ficando tudo certo até que chega a tua vez. Não pira,
cloroquina, não tem vacina. Morre pobre, morre velho, a família de vocês vai ficando tudo certo até que chega a tua vez. Lá vem o Brasil descendo a ladeira, tem neguinho achando que é brincadeira, descarado na capa internacional, aniquilando seu povo de forma intencional. O circo tá amado, vai ter muita diversão, tem até dança da morte segurando um caixão, mas qual o sentido da vida numa pandemia? Salve o patrão, salve a economia. Se liga, amigo, ouça bem, meu irmão, fique em casa, você mais. Ah, que sabão, é o povo pelo povo, não tem solução. Salve a comunidade, salve a nossa nação. O ministro cai com o fio na mão, não quis bater de frente com o capitão, mas relaxa, meu irmão, agora ele volta como presidente da nação. Já dizia uma neta, ok, com pão, agora chegou a hora e a vez do Nelson. O ministro chama pra rua, sem frescura, máscara, luta e retenção. Zé Povão na rua, economia nas alturas e o povo no caixão. Não vira, não vira, cloroquina, não tem vacina. Morre preto, morre pobre e a família de vocês vai ficando tudo certo quando sua vez. Não vira, não vira, cloroquina, não tem vacina. Morre pobre, morre velho, a família de vocês vai ficando tudo certo até que chega a tua vez. Nós já temos um Messias, esse não é Salvador. O hospital que ele frequenta deve ter respirador, mas na fila do SUS eu lamento e imploro. De contada com a morte, já preparo o meu velório. Mas tudo volta ao normal, a gente tem que vender, vai trabalhar vagabundo sem álcool em gel pra você. Mas tudo volta ao normal, a gente tem que vender, vai trabalhar vagabundo sem álcool em gel pra você. Mas o auxílio de emergência já tá pra chegar. E a barriga vazia não pode esperar. Mas o auxílio de emergência já tá pra chegar. E a barriga vazia não pode esperar. Mas a barriga vazia não pode esperar. Não sabe esperar. Não sabe esperar. Não vira. Não vira, não vira, cloroquina, não tem vacina. Morre preto, morre pobre e a família de vocês vai ficando tudo certo quando chega a tua vez. não vira, não vira, cloroquina, não tem vacina. Morre preto, morre pobre e a família de vocês vai ficando tudo certo até que chegue a tua vez. Valeu, mano! Valeu, 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 valeu. Só um adendo aí. Cloroquina não vale. Deu agora Não vai. Não vale, não vale. Deu agora que ela faz mais mal do que bem. É isso A aí. Anvisa disse isso. Então tá, um abração aí. Tamo junto. Querem levar todo mundo pro caixão. Não vamos deixar. Não, jamais, jamais, jamais. Queria agradecer muito a presença de vocês duas aí. Qual live que vocês vão estar em? Que hora começa agora? Em qual programação? Hoje, às 18 horas, pelo Instagram do DCE da Fevale. Amanhã, às 19 horas, pela nossa página do Facebook. Sim, de bancada. Então tá, um abração a todos aí, valeu. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Bom, rapaziada, esse daí foi o grupo 50 tons de preto aí, muito importante. Essa vai ser uma das últimas lives que a gente vai fazer assim, nessa forma. Aqui eu vou ler alguns comentários aqui. A Carol escreveu: chega de acolher racismo no diálogo, eles estão acostumados a receber compreensão preta, fogo neles. A luta continua, Cristiano, meu grande camarada, professora Lu, a forte identidade preta, estamos juntos aqui de novo, maravilhosas, a professora Lu falando. É isso aí, rapaziada, queria simplesmente agradecer a presença de todos aí. Nós vamos começar a fazer agora um novo processo de como vai ser construídas as lives nesse exato momento, de
Agora, a partir da próxima semana, vai estar ali, toda segunda-feira vai cair um novo vídeo, segunda, terça e quarta vai cair novos vídeos, mas sigam nós no Instagram, no Facebook, no YouTube, vai estar muito legal, vai ser um novo estúdio, a gente não vai estar mais na nossa casa, mas a gente vai estar num estúdio adaptado, com todas as higienes, tudo certinho, a gente não vai estar correndo risco nenhum em sair de nossas casas para ir para esse estúdio, porque vai ter equipes profissionais lá trabalhando conosco, a gente vai poder trazer outras coisas para vocês, vai ser bacana. E queria terminar essa live aqui contando uma música aqui do GOG, Genival Oliveira Gonçalves, que ele fala assim, ó: pesquisa publicada à prova, preferencialmente preto, pobre, prostituta para a polícia prender. Pare, pense, por quê? Prossigo. Pelas periferias praticam perversidades, parceiro, parceiras, PMs. Pelos palanques os políticos prometem, pura palhaçada. Proveito próprio, praias, programas, piscinas. Palmas. Para periferia, pânico, pólvora, pá, pá, pá. Primeira página, preço pago, pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco? Pedro Paulo, profissão pedreiro, passatempo predileto, pandeiro. Preso, portando pó, passou pelos piores pesadelos. Presídios, porões, problemas sociais, psicológicos, perdeu parceiro, passado, presente, pais, parentes, principais pertences. PC. Político privilegiado preso, parecia piada. Pagou a propina no plantão policial, passou pela porta principal. Posso parecer psicopata. Pivô para perseguição. Prevejo populares portando pistolas, pronunciando palavrões. Promotores públicos pedindo prisões. Pecado, pena, prisão perpétua. Palavras pronunciadas pelo poeta. GOG, Genival Oliveira Gonçalves. Terça-feira passada, teve um movimento na internet que é o movimento Black Mother. Pra gente falar que eu não tô respirando, teve um blackout também, terça-feira teve um blackout, que todas as pessoas na internet botar uma tela preta para fazer a luta contra o racismo. Eu acho que nem eu estava falando com 50 tons aqui, com a Grazi, com a D, sobre isso, sobre o que está acontecendo na nossa sociedade. Pensa bem, o racismo hoje está de um jeito tão aflorado que quando a gente fala parece que a gente diz assim, é mimimi, qualquer outra coisa a mais, sabe? A gente tem que cuidar da natureza, a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, mas principalmente a gente tem que cuidar da nossa vida no meio ambiente. A gente tem que cuidar para a gente não jogar lixo no chão, mas a gente tem que cuidar também para não chamar o outro de não perseguir a pessoa pela cor da pele dela. Entende? Pergunto para vocês, quantas vezes vocês já atravessaram a rua por ver uma pessoa de cor nela? Quantas vezes não esconderam a bolsa porque achou que um cara ia te assaltar? Sabe? A gente tem que começar a pensar porque são pequenas coisas que mudam a nossa vida. Pequenas coisas. Pequenas coisas porque isso pode dar uma grande mudança. A gente está falando de um dia poder olhar no olho das pessoas e não sentir um medo. O preconceito e o racismo, ele segue no olhar. A gente vê no olhar das pessoas quando entra num lugar. Entende? Um dia eu estava conversando com um cara e como é difícil a gente viver num mundo branco. Ele era químico
e no ramo de trabalho dele a maioria das pessoas eram branco e ele era o único negro. Por que a gente sempre tem que ser a exceção? Por que quando eu entrar num local, por que eu tenho que ser o único? Por que a gente não vê mais de nós nesses locais? A gente tem que pensar o seguinte, que a gente viveu um período de escravidão, a gente vive num período pós-escravidão, são 132 anos, então é muito recente, é muito ali, é muito aqui, dobrando a esquina, entende? A gente vê que o tráfico é os traficados trafico. Os que eram traficados trafico. A gente sabe que teve a lei do boi, teve a lei do ventre livre, tem a lei de 1638, teve um monte de lei beneficiando, muitas vezes, o escravagista, o escravocrata. Quando se dá a libertação, e isso nem é para estar no tópico aqui, porque isso é um projeto ambiental. Ambiental. Mas como que a gente vai pensar no meio ambiente e a gente não vai pensar no ser humano? A gente vai cuidar mais dos animaizinhos do que do ser humano? Pensa nisso. A gente tem uma infinidade de coisas que a gente cuida. A gente sofre mais pelo moleque, pelo animal, do que pelo guri de 12, 13 anos. É guri, é criança. A gente tem que começar a se preocupar com isso, no como que a gente vai construir um mundo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Como que a gente vai fazer? Como a gente cuida da nossa natureza, cuidando do nosso parque, cuidando do nosso terreno, cuidando da nossa vida, da nossa vila, das nossas coisas. A gente tem que começar a pensar nisso, para a gente começar a pensar num novo mundo, no novo olhar das coisas. A gente vê que essa pandemia deu foco em muitas coisas. Daí eu sempre me pergunto, e daí eu sempre faço essa reflexão com os meus alunos e eles dizem, tá, professor, mas isso daqui não é aula de poesia e literatura? Como que eu vou escrever um texto de poesia se a gente não identifica o que tu é? Quem tu é como artista, como pessoa, como ser humano? Quem tu é? Se tu saber quem tu é, quem eu sou, Elson Cascata, Mano Cascata, poeta, preto, levando todas as mazelas de ser preto, num estado racista, a gente tem que começar a pensar nisso. E daí eu vou escrever, as minhas linhas vão ser escritas com carvão. É um jargão, minhas linhas são escritas com carvão. Por quê? Porque a minha escrita ela vai ser negra. Eu, como poeta, eu vou me olhar como um poeta negro. Eu vou me ver como um poeta negro. Então eu vou buscar as coisas que identificam. Para te escrever poesia é fácil pra caramba. É fácil pra caramba. E as rimas, isso eu vou ensinar depois. Mas ser poeta e se olhar como poeta é diferente pra caramba. Só queria deixar esse relato para vocês, dizer que a gente tem uma força tremenda. A gente pode fazer uma mudança assim, ó, num estralo de dedo, porque a gente muda as pessoas muito rápido. A gente tinha uma tecnologia que a gente dizia que, tinha uma fala que dizia que a gente pode mudar o mundo em 24 horas. Mas agora com WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, eu acho que a gente muda o mundo em 2 horas. A gente pode fazer uma coisa circular. Hoje aqui, ó, a gente tem poucas pessoas assistindo. Mas se poucas pessoas multiplicar essa publicação, a gente aumenta. Se as pessoas começarem a seguir a página dos Guardiões, a página do Elson da Costa, a página do Facebook, a página do Instagram, a página de todas as pessoas influentes que gostam delas, a gente começa a mudar o pensamento. Muda o pensamento cada dia, cada hora, cada segundo, cada minuto, cada milésimo. O que a gente achava engraçado antes, hoje a gente não acha tanto. Então, é por isso que a gente tem que fazer a mudança. É dia a dia. Dia a dia a gente muda o mundo. E um forte axé a todos. Tamo junto.
a vida em primeiro lugar, o ser humano em primeiro lugar, e por mais da minha melanina, mais ou menos, ser negro não é ter escolha, é ser resistência. Então, num país que a gente vive, a gente tem que ser resistente. Salve a todos, um abraço, tamo junto, siga nós, agora vai ser em outra plataforma. A gente vai se encontrar em algumas vezes por aqui mesmo, mas a partir de semana que vem os horários mudaram. Sigam a página do Instagram, no Facebook e no YouTube, que já já vai ter novidade para vocês, vai ser muito massa, muito bacana. Espero todos vocês aí e depois manda um feedback para mim. Beleza? Tamo junto, um abração.